O reino dividido continua do ponto em que pausamos na aula anterior. Declínio e queda de Judá num período de avivamento e degeneração. Ezequias, líder de um avivamento. Depois do cativeiro das 10 tribos do norte, Judá permaneceu como um reino único por mais de 100 anos, graças ao avivamento promovido pelo rei Ezequias e pelos profetas Isaías e Miqueias, que atuaram também como seu contemporâneo. Judá experimentou arrependimento naquele período, 4 anos antes da Síria cercar Samaria e tomar. Ezequias iniciou o avivamento no primeiro mês do seu reinado, tentando apagar todos os pecados cometidos e introduzidos na nação pelo seu pai, rei Acaz. O rei convocou os levitas e os sacerdotes a consagrarem suas vidas. Podem observar que o artista pintou na imagem o rei Ezequias tendo uma reunião com os sacerdotes, com os levitas, de modo que esses voltassem a consagrarem suas vidas. O templo que estava sujo foi reaberto e limpo. Feito isso, por sua vez, o povo foi convocado, foi convidado a apresentar sacrifícios pelos pecados nacionais e a render graças ao Senhor. As tribos do norte também foram convidadas a participarem deste grande avivamento, desta grande festa. Mas o convite que o rei escreveu foi ridicularizado. Apenas alguns poucos aceitaram e participaram. É muito interessante observar que o avivamento que Ezequias trouxe, ele teve uma estrutura muito interessante. Primeiro começou com o rei, ele entregando-se a Deus. Depois envolveu os levitas, os sacerdotes, os líderes espirituais. E depois seguiu para o povo e depois seguiu-se para os vizinhos, mostrando naturalmente que qualquer mudança, quando ela é bem feita, deve começar pela cabeça do topo. A liderança encabeça as grandes mudanças e transformações e o povo segue. Ezequias também foi um homem de fé, teve seus dias difíceis. A Síria invadiu Judá e tomou 46 cidades e levou 200.000 cativos. Jerusalém escapou, o rei animou o povo a confiar em Deus, a descansar em Deus, e em resposta a essa fé inabalável, Deus mandou Isaías ao rei com a profecia de que falava de que Deus haveria de intervir soberanamente. Naquela mesma noite em que o profeta trouxe a mensagem do Senhor, um anjo eliminou 185.000 soldados. O rei assírio mudou de rumo e voltou envergonhado para o seu país. Ezequias também veio a adoecer gravemente, a ponto de morrer, mas ele orou ao Senhor pedindo cura e Deus lhe concedeu 15 anos de vida e saúde. Diz a Bíblia que então o profeta Isaías clamou ao Senhor e o Senhor fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acaz. Uma imagem para mostrar que, de fato, Deus havia atrasado a vida do rei. Infelizmente, quando os babilônicos foram testemunhar o recuo do sol, Ezequias, em vez de falar da grandeza de Deus, orgulhosamente começou a mostrar seus tesouros. E os babilônicos ficaram tão interessados naquele tesouro que mais tarde eles mesmos vieram a roubar através de um ataque a Judá. Manassés, o rei pródigo, Manassés, filho de Ezequias, sucessor de seu pai, foi chamado o pior idólatra dos hebreus, apesar de ter sido criado num lar devoto. Manassés participou de toda sorte de feitiçaria, espiritismo e consulta a médiuns. Sacrificou seus próprios filhos, profanou o templo e matou profetas.
A literatura paralela nos referimos àqueles documentos encontrados naquela altura, documentados daquela altura, cuja informação não está na Bíblia, mas são relevantes porque nos informam muito a respeito do que a Bíblia diz. Portanto, a literatura paralela informa que Isaías foi cerrado ao meio pela ordem de Manassés, pelo rei de Judá. Manassés veio graciosamente a se arrepender depois de ser levado cativo e depois de ter retornado. Deus nunca desistiu de Manassés. Deus, ele restaurou este rei. Manassés veio a se arrepender e ele veio a experimentar o perdão de Deus. Mas, conforme já temos dito, o perdão não remove as consequências. Deus anunciou o cativeiro de Jerusalém pela Babilônia. Manassés deixou um mau exemplo para sua família. Seu filho Amon, que era um nome egípcio, que o próprio Manassés veio a dar ao seu filho, mostrava já uma forte ligação que Manassés tinha com a idolatria. Manassés, ele quando veio a reinar, ele cometeu os mesmos pecados praticados pelo seu pai. Ele foi perdoado, mas as consequências perduraram. Josias, o jovem reformador, Josias foi o único rei piedoso de Judá, juntamente com Ezequias. Foram os únicos reis cuja classificação pode ser bons, sem ressalva. Em Israel, nós podemos identificar 3 tipos de reis bons. Primeiro, encontramos reis que eram bons, mas sempre conservavam práticas pecaminosas, como Joás, Amazias, Uzias e Jotão, que nós vimos na lição anterior. Mas nós encontramos também bons reis, que são aqueles que começaram bem, mas eles permitiram que um pecado antigo retornasse. Eles permitiram que o povo voltasse a pecar, voltassem a levantar ídolos. E temos a terceira categoria de bons, sem ressalva, que apenas essa descrição pertenceu apenas a Ezequias e Josias. Creio que aqui nós podemos também aprender muito, que a nossa vida pode ser o retrato de um desses reis. Podemos aprender com o exemplo dos outros para não cair no mesmo desgosto. Podemos muitas vezes sermos como Joás, Amazias, Uzias e Jotão. Apesar de sermos bons, ainda conservarmos aquelas práticas pecaminosas. Ou podemos ser da segunda categoria, sem força, sem coragem para fazer as mudanças necessárias. Ou podemos ser definitivamente bons, aqueles que de fato vão lidar com o pecado de forma contundente. Josias, ele começou uma grande reforma no meio do povo, erradicou a idolatria e quando ele reconstruiu o templo, encontrou no santuário o livro da lei. Provavelmente era a única cópia, porque Manassés e Amon haviam destruído quase todos os exemplares do Pentateuco. Josias, diante do livro da lei, ele chorou os pecados da nação e Deus adiou o castigo da nação. Deus adiou o exílio de Judá. Josias, ele era auxiliado por um outro profeta chamado Jeremias, que atuou muito no seu tempo. Juntamente com a ajuda de Jeremias, eles destruíram ídolos em escala nacional e celebraram uma grande Páscoa depois de 300 anos. Uma Páscoa que, pelo que nos lembramos, só foi celebrado com Samuel. Portanto, desde o profeta Samuel, passavam-se já 300 anos, pela primeira vez o povo celebra uma grande Páscoa ao Senhor. Inesperadamente, Josias veio a morrer numa batalha contra o Egito, a qual Judá passou a pagar tributo. 3 anos depois, Babilônia vence Egito, invade Judá e leva o povo cativo
por 70 anos e assim termina este período negro e difícil na vida do povo de Judá.